É, Deus. Vai descer, mano. Vai dar conta, cara. Deixa aí. Então, irmãos, essa foi a passagem da mulher samaritana na beira do poço de Jacó. E nós vimos aqui nessa leitura, nessa interpretação, nesse diálogo de Jesus, ele nos dando uma aula de evangelismo. Você vê que Jesus, como foi narrada essa passagem, nós vemos que Jesus ele já tinha um propósito, um plano, né? Assim como nós servos, devemos seguir esse exemplo, porque nós fomos chamados para servir ao Senhor, nós fomos chamados para esse reino, e com essa mesma responsabilidade de povoar o céu, de ser um evangelista, de evangelizar assim como Jesus evangelizou. Então nós vimos que estrategicamente, Jesus já sabendo que aquela cidade, Samaria, era uma cidade discriminada, era um lugar discriminado pelos judeus. E a propósito, ele foi aquela mulher, como ela já sabendo que ela vivia no meio de um povo discriminado, ela foi buscar água no poço de Jacó ao meio-dia, porque meio-dia é um horário quente, um horário em que as outras mulheres já haviam pegado água já de manhã cedo, e ela justamente foi ao meio-dia, sabendo que ela era uma pessoa discriminada, ela foi naquele horário, sabendo que ali ela não encontraria ninguém ia discriminar ela, por ela ser uma mulher samaritana, que morava num lugar, em Samaria, um lugar que era discriminado, e Jesus, sabendo disso, passou por aquele lugar, em Samaria. E nós vemos a leitura que Jesus, ele saiu da Judéia e ele foi para Galileia. E na pesquisa que nós fizemos, da Judéia para Galileia, caminhando a pé, se passar direto por Samaria, a caminhada duraria 3 dias. E Jesus passou justamente em Samaria. Era um lugar que nenhum da Galileia, quando ia da Judéia, quando ia para Galileia, jamais ele passaria por Samaria, porque era uma cidade discriminada. Eles faziam o seguinte: eles davam volta para sair da Judéia para chegar na Galileia. E essa volta durava 6 dias, era o dobro de 6 dias de caminhada. Então Jesus, de propósito, passou para aquele lugar. Olha só, a intenção de Jesus de encontrar com aquela mulher. E ele não teve discriminação, assim como nós, a exemplo de Jesus, nós não podemos. O que nos impede de falar de Jesus para algumas pessoas justamente é esse problema, a discriminação. E nós percebemos, lendo essa passagem, eu me perguntei por que a cidade de Samaria era tão discriminado assim dessa forma. Aí eu pesquisando, a história volta a 722 anos para trás, quando aconteceu essa discriminação em Samaria. Por que aconteceu? Eu fiquei curioso de saber por que Samaria era tão discriminada. Era horrível. A descoberta que eu fiz foi uma coisa horrível. Por que o samaritano era tão discriminado? Voltando 722 anos atrás, vai dar em 2 Reis, capítulo 17. Se os irmãos quiserem conferir toda essa passagem, por que Samaria era uma cidade discriminada, ela está contida no capítulo todo de 2 Reis, capítulo 17, o capítulo 17 todo. Você vai ler e vai analisar por que os samaritanos eram tão discriminados. Uma das coisas que eu mesmo pesquisando achei muito interessante, e fiquei horrorizado de saber porque o povo era tão discriminado. Tudo aconteceu com a morte do rei Salomão. Aí existiam 12 tribos. As 12 tribos foram divididas em Reino do Norte e Reino do Sul, porque Samaria ficava no meio. Eu até peguei um mapa aqui, tem um mapa aqui que eu fiquei tão curioso de saber essa história, que eu até tirei cópia de um mapa e vi que nesse mapa Samaria fica bem aqui no centro, e a Galileia aqui e a Judéia aqui, de onde Jesus saiu. Ele saiu daqui da Judéia. Então, ele passou direto por Samaria para chegar aqui na Judéia, na Galileia. E o samaritano dava essa volta aqui. O que aconteceu? Os samaritanos, em 2 Reis, capítulo 17, a morte do rei Salomão, havia 12 tribos e 10 mil
10.000 tribos foram para o reino do norte, para a parte de cima, para essa parte aqui de cima, o reino do norte. As 10 tribos veio para a parte de cima e as 2.000 tribos ficaram na parte de baixo. Isso com a morte do rei Salomão. E o que aconteceu? Esses 10.000 que estavam na parte do norte, na parte de cima, aconteceu o seguinte: o rei da Síria, dominando Samaria, aconteceu o seguinte: Samaria tinha que pagar tributo ao rei da Síria. E eles começaram a pagar todo mês, pagando tributos, impostos altíssimos. E começou a falhar. Essa dívida de impostos que eles tinham assumido de pagar, começava a falhar. O rei da Síria, o que fez? Sitiou Samaria e levou todo o povo cativo preso. Uma parte do povo, olha só que interessante, uma parte do povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas uma parte do povo ficou em Samaria. Depois de alguns anos voltaram, esse povo da Babilônia, voltaram com alguns costumes do povo da Babilônia. Qual eram os costumes dele? Um dos costumes dele era bruxaria, sacrificava crianças ao deus Baal, e eles faziam adivinhações. E o povo começou a ficar misturado com o povo samaritano. E o povo samaritano, os judeus, não casam com estrangeiras. E passaram a casar com as estrangeiras. E acabaram pegando os costumes, a mania de bruxaria, de feitiçaria. Eles começaram a ter essa prática. O povo samaritano começou a perder a essência daquilo que eles aprenderam com Moisés. Que Deus deu os mandamentos, que ensinou a lei, que ensinou a adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, é esse Deus que nós adoramos. Então o que acontece? O povo samaritano, que já sabia a forma de adorar ao Deus verdadeiro, esse Deus que nós adoramos, eles começaram a misturar as coisas. Eles começaram a adorar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que Moisés ensinou a eles a adorar. E começaram também a praticar as bruxarias, misturaram tudo. Então o povo que da Judéia, a parte de baixo, do Reino do Sul, que seguiam os mandamentos corretos de Deus, eles começaram a discriminar os judeus. Por isso essa discriminação. Os judeus, os samaritanos, que já estavam corrompidos por essas bruxarias, eles fizeram o seguinte: o templo em Jerusalém, houve uma reconstrução do templo em Jerusalém. Isso tudo está em 2 Reis, como eu falei, 17. Os irmãos confiram em casa. O templo de Jerusalém foi feita uma reconstrução do templo. O que aconteceu? O povo samaritano, que também era judeu, mas judeu já todo corrompido, quiseram participar da reconstrução do templo. E foi proibido, porque era um povo que já estava fazendo bruxaria, adivinhações e tal. Eles ficaram tão revoltados porque não puderam participar da construção do templo. Eles começaram a atacar, jogar dentro do templo que eles construíram, jogar ossos de animais. Isso para eles era uma ofensa ao Deus. Eles jogando ossos de animais dentro do templo santo, sagrado do Senhor. Era uma guerra constante. E analisando esse fato, lembrando que hoje em dia aconteceu há um tempo atrás, uma charge que foi feito do Maomé, quem viu o Jornal Nacional, e esse cartunista que fez essa charge, uma caricatura do Maomé, desse povo, eles ficaram tão revoltados porque isso era uma agressão ao Deus dele, que ele foi morto. Atualmente, nos dias de hoje, dessa mesma forma, eles agrediram o Deus de Israel, jogando ossos de animais. E eles não passaram a adorar ao Deus verdadeiro. E por isso essa discriminação do povo de Israel. E eles não... Aí o que eles fizeram? Já que eu não posso participar da construção do templo, eles fizeram o quê? No Monte Gerizim, eles fizeram um templo. Os irmãos já ouviram falar do Monte Gerizim. Ali eles fizeram um templo, levantaram um altar, um outro ponto de adoração. Por isso a questão da mulher samaritana perguntando: o Senhor diz que o lugar de adoração não é Israel?
ou é no Monte Gerizim? Ela indagou a Jesus. E ele respondeu: mulher, a hora vem que nem neste monte, ele estava falando, no monte em Israel, nem em Jerusalém, que era ali a cidade de Jerusalém, e nem no Monte Gerizim era o lugar de adoração ao Senhor. E eu pergunto e afirmo para os irmãos, hoje em dia, onde é o lugar em que se deve adorar ao Senhor? É no Monte Gerizim? É em Israel? É aqui dentro do santuário do Senhor, aqui na igreja, Adonai Shalom? É no nosso quarto? Onde é o lugar? É no Monte da Amendoeira? Onde é o lugar de adorar? É dentro da nossa casa? É onde que é o lugar de adorar? Onde que é o lugar certo de adorar o nosso Deus? Jesus disse que não tem lugar certo de adoração adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. O lugar de adoração é no ônibus, é na casa, sua casa, no quarto, é no monte, é na igreja. Na verdade, o culto ao Senhor, ele começa no momento em que você se converte ao Senhor. Aleluia. E a hora de terminar o culto é quando? É que horas? Não tem. Não tem hora para terminar um culto ao Senhor. Quando nós viemos aqui para a casa do Senhor, nós nos reunimos. Mas o culto já começou na sua casa, já começou desde o momento em que você se converteu. Mas começa no momento em que você se levanta. E aqui você só se reúne para continuar o culto ao Senhor, para continuar a adoração ao Senhor. Então não existe. No momento em que nós nos convertemos ao Senhor, e realmente há uma conversão genuína, a conversão verdadeira dentro do nosso coração, o que acontece? Nós desejamos servir ao Senhor, desejamos ir para o culto, desejamos estar orando, jejuando, procurando fugir da aparência do mal, da idolatria, do pecado. É isso que acontece com uma conversão genuína, quando alguém se converte verdadeiramente. Aí você deseja ser batizado, para confirmar que você realmente está convertido ao Senhor. Aí você deseja pedir o batismo ao Senhor. Pastor, eu quero me batizar. Isso aí é uma coisa que já está acontecendo. E eu, quando dava um tempo, eu estava ministrando aos candidatos a batismo. E eu falava para os candidatos a batismo o seguinte: você pediu para ser batizado. Está marcada uma data para você ser batizada. Mas desde o momento em que você sentiu a unção de Deus, sentiu o desejo de se batizar, o batismo já aconteceu dentro do teu coração. Aleluia. Quando você vai estar no dia do batismo, sendo imerso na água, representando o sepultamento, levantando o novo homem, ressurgindo, né, uma nova criatura, isso aí é só uma confirmação. É só um ato simbólico daquilo que já aconteceu dentro da sua mente e dentro do teu coração. Então, irmãos, olha só, eu queria só ressaltar para os irmãos, em 2 Reis, capítulo 17, mostrar para os irmãos o que acontecia quando o povo que estava idolatrando, que era um povo de Deus, e se corromperam na sua idolatria. Olha só, quem sabia que houve uma praga de leões devorando a quem não adorava a Deus? Eu tenho quase 40 anos de evangelho e já li a Bíblia mais de 3 vezes toda, naquela não tem um formulário que diz para você ler. Eu já fiz isso e não lembro não guardei isso, que o povo foi devorado por leões por não adorar a Deus. Quem já sabia disso aqui? Então, são poucas pessoas, eu também, talvez já tenha até lido, mas não tinha observado isso. Deus ficou tão revoltado com quem não adora Ele, quem procura idolatria, que o que aconteceu? Olha só, no capítulo 17, o versículo 24 até o 26, nos diz o seguinte: o rei da Síria trouxe gente de... olha só o que o rei da Síria trouxe: gente de vários lugares com idolatria. O rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Alva, e de Amatate, e de Sefarvaim,
e a fez habitar nas cidades de Samaria, confirmando o que eu acabei de falar, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Olha só, o Senhor enviou leões para matar, para devorar, para engolir aquele povo idólatra. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeram habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Observaram aí? A ira de Deus para quem não adora a Deus, para quem idolatra, para quem perde o costume, né, daquilo que nós aprendemos de Deus. Então, irmãos, os verdadeiros adoradores, é esse que Deus procura, os tais, que nós possamos ser achados como os tais verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e entendamos o chamado de Deus para nós sermos evangelistas, para evangelizar o Senhor, para falar da palavra de Deus. Deus não chamou, você não se converteu naquele dia em que você se sentiu tocado pelo Espírito de Deus. Ele não fez aquilo simplesmente para eu e você ficarmos sentados, vir para o culto e ficar sentado, e só isso não. Entenda a missão de Deus. Ele te chamou para você falar dele, para que outras vidas venham se converter. Então, irmãos, entenda isso o mais rápido possível, que você tem um chamado de Deus, não para ficar sentado, para sim, para evangelizar, para ser um evangelista. Não tem? Entenda logo. Eu vou dizer para você, entenda logo isso, que dói mais. Né? Às vezes as pessoas falam, aceita que dói menos, mas nesse caso dói mais, porque sendo servo do Senhor, seguir o Evangelho do Senhor, assim como Jesus, é sofrimento. Servir ao Senhor é doloroso, porque você vai ter que deixar o seu eu, a sua vontade, a vaidade, deixar o preconceito, porque muitas vezes você vai ter que falar até com pessoas bêbadas, com pessoas que, né, o caso da mulher samaritana, teve 5 maridos e ainda tinha um último, 6º marido que não era dela, e Jesus, ele foi ali e falou com aquela mulher. Dói mesmo. Você tem que passar por cima do seu eu, da sua vontade, para evangelizar. E se você entender logo, entenda isso, porque o chamado que Deus te chamou. Então, irmão, Jesus, Deus está nos chamando nesta noite, alertando-nos, porque a palavra de Deus, quando ela é falada, é um alerta para mim e para você. E muitas das vezes, quando nós não damos atenção à voz de Deus, nós sofremos. Quando nós não entendemos, nós não entendemos que a palavra de Deus é um recado de Deus, nós costumamos dizer assim, a palavra de Deus é melhor profecia, não é isso que a gente costuma dizer? Então, Deus está falando, porque a palavra de Deus veio escolher, está falando comigo, com você. E muitas das vezes não dá nada certo na segunda, na terça, na quarta, na nossa vida, porque nós não ouvimos o recado de Deus, mas ele saiu por aqui. Então nós temos que entender que cada mensagem é Deus falando conosco. Amém. Então receba isso como um recado realmente de Deus, assim como alguém te diz assim: olha, você quando for em tal lugar e você vai atravessar, vai para o rio, e se tem um aviso, cuidado, porque a ponte ali em Niterói está ruindo e está proibido qualquer pessoa passar lá naquela ponte. Aí alguém te deu esse recado e você faz, assim como eu também fazemos, muitas das vezes ouvimos um recado e não damos muita atenção. Aí o que eu faço? Eu não ouvi aquele recado, mas eu vou trabalhar amanhã, não vai acontecer nada não. E não dá muita atenção para aquele recado e passa e a ponte cai e a gente sofre as consequências. Por quê? Porque o aviso foi dado. E eu acredito que ninguém, se ouvir um recado desse, duvido que não vai dar atenção e vai passar por uma ponte que está caindo. Ninguém passa.
Mas muitas das vezes, quando nós ouvimos o recado de Deus, a palavra de Deus, que nós mesmos dizemos que é a profecia, e nós ouvimos e amanhã a gente não faz nada daquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos. Aí porque a gente ora não dá certo. Se a gente diz que a gente tem que fechar os nossos lábios, não podemos magoar o irmão, já ouvimos várias pregações que nós não devemos magoar, amar o próximo como a ti mesmo, e muitas vezes nós ferimos com palavras, não conseguimos controlar o nosso eu dentro de casa, marido, mulher, filho, colega, não conseguimos controlar o nosso eu, sabendo que nós temos que ter um espírito controlado, nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Que muitas vezes nós não ouvimos e sofremos as consequências porque não damos atenção ao recado de Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus tem falado poderosamente aos corações, além daquilo que eu não consegui falar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus que está aqui, eu estou olhando os olhos dos irmãos e estou percebendo que o Deus falou mais daquilo que eu pude falar aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus completa a obra dentro dos corações dos irmãos. Amém? Aleluia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e dar toda a honra.